Bom dia, gente. Chegando aqui para trazer para vocês uma palavra desta manhã. A palavra desta manhã está em Mateus, capítulo 5, verso 9. Jesus dizendo assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Chamados porque são reconhecidos. Então não basta querer, tem que ser reconhecido, tem que ser identificado como um filho do Pai lá em cima, de Deus. Isso me faz me lembrar de uma experiência que eu tive quando meu pai faleceu. Eu fui em Belém prestar a última homenagem para ele, e quando eu cheguei lá, estavam pessoas que me conheceram e me viram quando eu era adolescente, jovem e adulto. E há muitos anos que a gente não se via, gente. E aí eu percebi que alguns deles ficavam olhando para mim com curiosidade, sabe? Até alguns, sabe, assim, meio pasmo, puxa. E aí eu fiquei um pouco assim, sabe? Poxa, por que estão me olhando desse jeito? Fiquei sem jeito, gente. Mas depois, no momento, se aproximou-se de mim dois e disseram para mim: você está vendo como o Ademir é a cópia do pai dele? Eu disse: cópia? Sim, você é muito parecido com seu pai, seu jeito de falar, seu jeito de, sabe, de cumprimentar, de se relacionar. Olha, Ademir, você é a cópia do seu pai. E aquilo me deixou muito feliz. Eu era cópia e era parecido com meu pai, sabe? E eu fiquei pensando depois, como se tornar parecido com o pai? Como ser reconhecido que é filho do pai? Será que basta somente nascer? Não, não basta somente nascer. Porque tem pessoas que às vezes estão em certo ambiente e algumas ficam surpresas quando dizem: você está lembrado desse fulano aqui? Não está reconhecendo? Não, esse é o filho do seu Antônio. Filho do seu Antônio? Poxa, eu nem jamais ia reconhecer se você não me dissesse. Então não é nascer, porque tem pessoas que depois que vê as pessoas com muito tempo, pessoas não reconhecem. Mas eu fiquei pensando, por que eles acharam que eu sou igual ao meu pai, sou parecido com meu pai? Aí fui lembrar, realmente, porque na minha adolescência, na infância, na adolescência, já com a vida de jovem e adulto, meu pai não parava de me ensinar, de me mostrar as coisas certas, de me orientar. E eu absorvia aquelas orientações. E às vezes até orientações que eu via só através, vendo ele fazendo as coisas, como ele resolvia. E eu fui absorvendo todas essas informações para o meu coração e levando a sério essas informações, e comecei a ter traços do meu pai, que me identificava como filho dele, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, foi por isso que a gente tem que ter cuidado, porque não basta só aceitar Jesus. Porque não basta só aceitar Jesus, porque aceitar todo mundo aceita, mas nem todos são parecidos com Deus, nem todos. Já ouvi aquela expressão das pessoas dizerem assim mesmo: eu jamais imaginei que você fosse cristão. E tem até uma história muito bacana do agente secreto de Deus. Está no lugar e ninguém consegue identificar ele como cristão. Pois é, porque assim como eu absorvi os traços do meu pai através de informações, ensinamento e disciplina dele, assim também somos nós. Se você quer ser parecido com Deus, você tem que obter informações, orientações, disciplinas que façam você, sabe, começar a ter os traços de um cristão, os traços de um homem de Deus, de um traço de um filho de Deus. Porque Deus, as orientações nossas, é como a gente é criança, quando a gente nasce achando muita coisa certa. Se a gente ceder para a informação do pai, a gente vai ver que muita coisa nossa está errada. Aí o que acontece? A gente começa a absorver as informações e pegamos os traços do pai. Assim é a palavra, assim é os filhos de Deus. Só serão reconhecidos como filho de Deus se eles começarem a ter os traços. E esses traços são através de informações, orientações, são através de ensinamento que Deus nos dá através da sua palavra. Cristão que não estuda a palavra, que não lê a palavra, que não senta para ouvir a palavra, jamais
vai absorver os traços de um filho de Deus. E, está recheado de orientação. No mesmo capítulo 5 de Mateus, no verso 43 em diante, Deus dá algumas orientações que são várias, gente. O Sermão do Monte já tem praticamente a base para você se parecer, pegar os traços de um filho de Deus. Mas eu vou dizer alguns. Olha só, Jesus no 43 diz assim mesmo: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, ouviste que foi dito, você deve amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Entendeu agora? Lá no versículo 43. Você tem que amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. É a nossa natureza. A gente já nasce com isso. Eu gosto de quem gosta de mim. Quem não gosta de mim, fique lá, fique longe de mim, né? Pois Jesus diz que essa natureza está toda errada. Então veja que é a direção oposta do que nós caminhamos. Para caminhar para ficar parecido com Deus, a direção oposta é que ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Ele diz assim: sabe por quê? Porque o seu pai faz o sol, põe o sol sobre os bons e os maus, e faz a chuva, e dá a chuva também para os bons e para os maus. Aí ele diz: faça assim para que você seja parecido com seu Pai Celeste lá em cima. Olha aí, coisa muito forte, gente. Gente, para sermos chamados, não basta aceitar Jesus, você tem que, não só receber, mas praticar, gente, os ensinamentos do Pai lá de cima que está na Bíblia, que vai oposto da direção que nós queremos ir. É verdade, gente. Quem faz a vontade do Pai é o filho. O enteado não faz, mas o filho faz. O enteado luta: não é meu pai, não é meu pai, não é meu... Mas o filho faz, gente. E o mais interessante é que você não percebe a autoridade que você recebe quando alguém reconhece você como filho de Deus. Isso é muito bacana. Não só os homens reconhecem você, passam a reconhecer você, como no reino espiritual, gente. É filho de Deus, não mexe com ele. Olha, para vocês terem uma ideia, a importância de ser ser identificado como um filho de Deus pelos homens e pelo reino espiritual. Eu conheci o testemunho de um feiticeiro que ele era muito mau, ele fazia muita maldade. Ele disse que ele ia para a orla de Copacabana, lá no calçadão, fazer a caminhada dele. Ele disse: olha, muitos dos acidentes que aconteciam lá na orla, quando eu estava, eram os espíritos malignos que estavam comigo, que faziam, porque eu conversava com eles, eu dizia: olha, espírito maligno, aquele cara está entrando no carro, quando ele sair, quando ele botar o carro para funcionar, ele sair com o carro, faz a direção quebrar e abarrotar no poste. O cara ligava o carro, andava com 40 km, de repente a direção quebrava e ele dizia: o cara queria ajeitar e batia no poste. Ele achava graça, ele se sentia feliz, satisfeito, porque ele conseguia fazer maldade. Mas no dia, foi aí que ele aprendeu a respeitar as pessoas que têm Jesus. Um dia, foi um dia choveu a noite inteira e ficou algumas poças d'água lá no calçadão de Copacabana. E ele conta a história que ele foi fazer a caminhada. Ele viu duas senhoras bem vestidas, elas vinham conversando, e ele não sabia o que elas estavam conversando, elas estavam ainda distante dele. E aí ele conversa com o espírito maligno dele: olha, agora eu quero que tu derrube aquelas mulheres, que elas caiam, ralam, quebrem as mãos ou clavícula, que elas caem de mau jeito ali naquela poça d'água, que elas escorreguem lá. Aí o espírito falou para ele: eu não posso fazer isso. Por que você não pode fazer? Você sempre fez isso. Sempre. Não posso fazer, porque aquelas mulheres ali pertencem ao homem lá de cima. Eu não posso fazer isso.
E ele disse: eu vou sair daqui. E disse aquele feiticeiro Saulo de Tarso que ele ficou assustado. Como? Os espíritos malignos reconheciam que aquela mulher era filha de Deus. Sabe que o Filho de Deus tem traços, né? Só fala do reino. Elas vinham falando coisas do reino de Deus. Entendeu agora? Elas vinham falando coisas do reino de Deus. Então é assim. É conhecido, tem os traços. Jesus, como Filho de Deus, só falava do reino de Deus. Tudo dele era o reino de Deus. Quando tentava desviar o assunto, ele levava para o lado de Deus. Um dia chegaram com ele: Senhor, é lícito pagar imposto a César? Ele me dá aquela moeda lá, pegou a moeda e olhou: está vendo essa enfinge aqui? Dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Sempre termina falando do Pai. Os filhos de Deus trazem esses traços, eles têm prazer de falar do Pai. Se estão enfrentando uma lutas, olha, eles não falam como as pessoas falam na ótica do problema, eles falam na ótica do Pai, Senhor. Eles sempre falam coisa positiva. Te lembra de Jesus? Lá vai Pilato dizer assim mesmo: tu sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Aí lá vai o Filho de Deus: nenhuma autoridade é dada se meu Pai não tivesse te dado. É muito bacana, gente. Olha, você não sabe como é bacana ter os traços de Deus. Você não sabe como é bacana ter os traços de Deus, ser reconhecido pelo reino dos homens e pelo reino espirituais, gente. É aí que o Salmo 91 entra na tua vida. Não é porque você aceitou Jesus, é porque você se parece com Deus. Gente, vamos começar a trabalhar pra gente, vamos começar, sabe, a sempre atentar se eu estou praticando as instruções de Deus. Sabe para quê? Para que e você vai saber se alguém te reconhecer como filho de Deus, para que você comece a pegar os traços de um filho de Deus. E aí, todo dia vai ser um dia bacana, todo dia é dia de alegria, todo dia é dia de vitória, porque os filhos, Deus cuida, tá bom, gente? Então guarda essa para você. Vamos que vamos realmente colocar em prática os ensinamentos do nosso Pai Celeste, tá bom? Um beijo no teu coração, bom dia e viva Cristo.